Olá pessoal, vim fazer esse videozinho porque algumas pessoas me perguntaram sobre essa fraldinha. Eu já uso ela desde quando ela tinha 1 mês, 1 para 2 meses, e eu ainda tô usando. O Alan tem 2 anos e 7 meses e ainda cabe direitinho nele. Então, essa fraldinha, na verdade, é só a capinha, porque se eu fosse comprar a fraldinha completa, igual vende no site, aí tem um absorvente que eles vendem, né? Porém, eu fui conhecer essa fraldinha com a minha professora e vi que esse absorvente era desnecessário. Daria para suprir com outra fraldinha, que é a fraldinha de pano, aquela que a nossa mãe já usava antes, né? E aí eu só comprei essas capinhas. Essas capinhas eu comprei 3 meses antes do Alan nascer, pelo site do AliExpress, e a marca que eu mais gostei foi essa daqui. É uma marca boa, as fraldinhas são bonitas, é cerca de R$ 13 cada uma, né? E aí, pelo menos era da minha época, né? Eu ainda tenho que conferir isso aí. E aí, essas fraldinhas têm de várias cores, vários temas. Tem de menina, menino e unissex. As fraldinhas que eu comprei, a maioria é unissex, né? Porque a gente sempre pensa em emprestar a fraldinha pra irmã, pro sobrinho. Ou mesmo se eu tiver outro bebê, eu já tenho como usar. E elas são super fortes, resistentes. Nenhuma delas estragou ainda não. Aí tem de vários temas, tá vendo? Vou passar aqui rapidinho. Tem só a cor única. Só essa aqui que eu comprei de outra marca pra me testar. Na verdade, ela nem veio com a marca. Porém, eu não gostei. O elástico dela parece que é meio folgado. Mas as outras que eu comprei, principalmente... essa aqui também é de outra. Dessas duas marcas, na verdade, são boas. Qualquer uma que comprar, dá pra levar bem. Então, eu comprei cerca de 20 capinhas. E no meu chá de bebê, eu pedi pro pessoal trazer pra mim, em vez de fralda descartável, que normalmente pede, eu pedi pra trazer fralda de pano. Fralda de pano simples mesmo. Então, eu ganhei cerca de 70 fraldinhas. Hoje em dia, eu tô usando... Pra cada capinha, eu uso só uma fraldinha. Quando o Alan era mais novinho, dava pra trocar só a fraldinha de pano e a capinha ainda tava limpinha, que era pouco cocô, era pouco xixi. Aí isso aqui dava pra aguentar tudo. Só que depois que ele cresceu mais um pouquinho, não aguenta não. Aí praticamente toda vez que eu troco o paninho, eu troco a capinha. Bom, a capinha eu uso dessa forma, né? Põe ela assim, dobro o paninho até ele ficar desse tamanho, coloco assim, fecho aqui. No caso de guardar. Aí guarda no guarda-roupa já assim. Pra viajar fica super prático. Se for na criança, eu já fecho assim, depois eu puxo essa e fecho. E aí eu vou ajustando o tamanho da criança. Deixa eu ver aqui. O Alan tá usando desse tamanho. Eu não fecho aqui nele, por causa das perninhas dele que aperta, porque ela é grossinha a perna. Mas daria pra aumentar mais ainda. Tá vendo? Esse é o tamanho maior que a fraldinha fica. Como referência, essa é a maior. Quando ele tinha 1 mês, eu comecei a usar ela
assim. Tá vendo? Dá pra fechar aqui, dá pra fechar aqui. Essa é ela pequenininha, o menor tamanho dela. Na verdade, ainda dá pra apertar mais ainda. Faz tanto tempo que eu não uso assim que eu até esqueci. Isso é pra um bebê bem pequenininho. Esses botões aqui, imagino que seja pra apertar também. Porém, eu não usei eles pra apertar não, porque não precisou no alão. Mas, por exemplo, quando eu vou viajar, sujou a fraldinha, e aí eu preciso guardar, né? Eu tiro o grosso, às vezes só se é xixi, tiro o grosso do xixi. Aí pra me guardar a fraldinha suja, se não dá pra colocar pra lavar, né? Eu faço assim. Aí sim eu uso esses botões. Aí, assim eu guardo na sacola, sacola de supermercado mesmo. Apesar dos sites venderem sacola própria pra isso, não tem necessidade, né? Guardou, pode levar pra casa pra lavar quando chegar. Beleza. Vou pegar outra fraldinha aqui, eu continuo mostrando. Essa parte aqui de fora, dizem que é impermeável. Mas no fundo, acaba às vezes vazando um pouquinho de água, de líquido, xixi, né? Esse aqui, mas é um algodão, imagino que seja um algodão. Não dá mais pra ler aqui, já sumiu. Aí tem uma abertura aqui, ó, no meio delas. No site, se você for ver direitinho, eles indicam colocar um absorvente aqui e um absorvente aqui fora. Mas essa fraldinha aqui, de pano, ela dá conta. Ela dá muito conta, porque ela é branca e tal, vai dar um pouquinho mais trabalho, mas se você lavar direitinho e deixar de molho, não vai manchar, não. Essas fraldinhas aqui mesmo, uma fraldinha assim mais fechadinha, tá vendo? Tá vendo que ela não tá manchada. Essa fraldinha foi das que eu ganhei há 2 anos atrás. 2 anos e 7 meses atrás. Então, se você manter elas limpinhas, não vai dar trabalho. Normalmente eu chego em casa do trabalho e aí elas já estão de molho. Ou então, se tiver suja, eu lavo grosso e ponho de molho. E aí, quando dá o tanto suficiente para lavar na máquina, eu ponho na máquina. Com esse tanto que eu tenho, 20 fraldinhas, 20 capinhas, eu demoro cerca de 3 dias para colocar para lavar. Aí, tá usando, né? Terminou de usar, eu pego ela por aqui, jogo a água com duchinho no vaso mesmo, cai o cocô e tal, não cai tudo, né? Eu vou lá no tanque, esfrego. Isso é uma das coisas ruins da fraldinha, né? De fraldinha ecológica. Você tem um contato direto com o cocô da criança. Se for uma pessoa muito nojenta, com certeza não vai agradar disso e vai deixar de lado, porque trabalho vai ter só com isso. Às vezes o cocô vaza um pouquinho e fica aqui, ó. Isso é uma das desvantagens que eu acho. Porque você não vai descartar. Você vai ter que esfregar. Mas pra quem não tem nojo, isso aí é só mais uma coisa de criança mesmo. Dá certo. Outra coisa que às vezes dá um trabalhinho maior é porque a fralda descartável ela aguenta mais xixi. Essa daqui não. Essa daqui, com essa capinha, quando ele era menorzinho até que aguentava mais. Mas agora que ele tá
fazendo bastante xixi. A gente tá até tentando desfraldar já. Uma vez que ele fez xixi, já tem que trocar. Não adianta não. Senão a próxima vez o xixi já escorre pela perna. Então tem que ter sempre esse cuidado. Dormir com ela. Às vezes a fralda descartável também vaza. Então não sei se essa daqui é uma desvantagem muito grande, porque se vaza com a descartável, que eu usei a descartável também, então acaba ficando igual, né? Elas por elas. Mas quando tá uma noite muito fria, eu não coloco ela. Eu coloco uma descartável porque aguenta mais. Se eu tiver sorte, né? Aguenta mais e ele não vai ficar molhado durante a noite. Bom, agora se é vantagem, com certeza eu acredito que seja. Se não for pelo fato ecológico, né? Que é o que eu sempre pensei. E depois com o uso eu descobri que tem um fato melhor ainda, que eu não fazia ideia do preço de uma fralda. Mas quando eu precisei eu vi. Porque a fraldinha de recém-nascido eu ganhei no meu chá de bebê. A P também, o suficiente que eu usei nele foi. A M também. Então, quando ele completou 1 ano de vida, eu ainda estava usando os pacotinhos de fralda que eu tinha ganhado no meu chá de bebê. Depois que ele passou para creche e me pediram para comprar fralda descartável, aí eu vi o preço. Porque isso aqui economiza demais. Eu paguei cerca de 200 e poucos na época e tô ainda com elas. 200 e poucos faz o quê? Em alguns meses de uso de descartável. Então, se você for olhar pelo lado econômico, com certeza vale a pena. Essa questão de máquina de lavar e água e sabão em pó não cresceu muito minha energia. A água também não fez diferença. O uso do sabão em pó aumentou um pouco, né? Porque lava mais as fraldinhas, mas nada que comparasse ao valor da fralda descartável. Então, para mim, foi muito melhor o uso da fralda ecológica, da capinha, com a fraldinha de pano, do que a descartável. Bom, na hora de lavar, eu lavo assim, ó. Tirou o grosso, esfregou um pouco ali no tanque, depois põe de molho na água com sabão em pó, e deixo elas aqui até encher o suficiente. Normalmente é o tanto desse assim, para me colocar na máquina, tanto as capinhas quanto as fraldinhas de pano. Eu deixo elas aqui de molho. Essa tá com rasgadinho. Até o tempo de encher para poder colocar na máquina. Tá vendo? Não é indicado colocar amaciante nas capinhas. Então, normalmente eu só uso sabão de coco. Lá no começo eu usava... Desculpa. Normalmente eu só uso sabão em pó. Lá no começo eu usava sabão de coco. Mas agora eu só deixo no sabão em pó mesmo. E aquele negócio de ter que passar todas as fraldinhas, o trabalhão que dá pra passar. Ser sincera, eu só passei a fraldinha do Alan uma vez. Quando eu ganhei, lavei, secou. Passei elas todas no ferro. E depois nunca mais eu passei. E o Alan nunca teve problema com alguma coisa que pudesse vir desse fato, né? De ter ou não que passar. Eu nunca tive esse trabalho, então isso daí não pode considerar como uma coisa ruim das capinhas, das fraldas ecológicas. E um benefício muito grande que eu tive é porque o Alan nunca sofreu com assadura. Teve uma ou outra assadura, mas nada que fosse assim, nossa, de machucar, não. As fraldinhas sempre evitaram, né? Porque elas ficam ventiladas. E além de que você tem que trocar mais, então evita essa questão da assadura. Eu super indico, e qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar aí que eu respondo. Não tá pronto, não. Dá pra dar.
Pronto.